Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do que eu tiver a ver isto. Hoje vamos falar sobre um tópico que para mim, confesso que já estou a tentar falar sobre há, há bastante tempo. Há bastante tempo, tanto que este vídeo 100% não foi horas, não foi no dia, embora está a ser reflexão diária para mim, que é nada mais nada menos do que a forma como nós observamos as coisas e o impacto da forma sobre. Sim, o impacto da forma como nós observamos as coisas. Ok? Esta é uma expressão má, não é bem certa. Perspectivas também, se calhar, não é a expressão certa, mas foi o que eu consegui encontrar. No entanto, sim, a forma como nós observamos as coisas. E aproveito para dizer, já com pequenos disclaimers, eu não tenho tempo suficiente para falar sobre o vídeo. Eu tentei publicar uma vez um vídeo que tinha cerca de 15 minutos e o YouTube disse, yeah, I can't do that, bro. E portanto, este vídeo vai ter que ficar sempre abaixo de 15 minutos. Eu acho que mesmo que tente dividir a relação diária em diferentes vídeos não vai ficar tão bem quanto queria. Pelo menos hoje não estou tão capaz quanto isso. E, yeah. Um outro pequeno disclaimer, enfim, este vídeo é capaz de ser o vídeo que eu comecei de forma mais derrotista. Mas este é das reflexões que eu estou a tentar falar sobre, na qual eu estou a sentir mesmo mais fadiga mental. Estava a ser bastante difícil falar sobre isto. Já estou um bocadinho cansado também falando da fadiga mental. No entanto, estou-me assim a esforçar e acredito que, pronto, vão ver o vídeo, está a valer a pena. Vai valer a pena. Mas quero já deixar estes pequenos disclaimers, não derrotistas, mas pelo menos de sim, disclaimers mesmo, porque acredito que possam ser importantes e são capazes de notar em mim um bocado de falta de energia, ok? Deve ser isto que estive a falar agora, e também por estar um bocado frustrado por não conseguir falar tão bem sobre isto quanto gostaria. No entanto, acredito que vos vou conseguir passar a ideia-chave que disse logo ao início, que é o impacto, a importância que tem a forma como nós observamos as coisas, ok? E pronto, agora sim. Aliás, antes disso, o setup está aqui, não vou falar muito sobre ele, acho que está fixe, mas é diferente e não utilizei este, fica só esta nota. E agora sim, chega de disclaimers, isto já são 2 minutos e meio a falar sobre disclaimers. Bora lá. Bem, a forma como nós observamos as coisas. Acredito que isto e os nossos valores sejam das duas peças mais fundamentais da nossa pessoa, ok? Em especial, peças fundamentais das quais nós temos, de certo modo, controle sobre, ok? Há outras peças, como por exemplo, a altura em que vivemos, ok? E, por exemplo, o que recebemos na lotaria genética, que não temos controle sobre, creio eu, mas estes dois temos, os nossos valores e a forma como nós observamos as coisas. E o que acontece? Os nossos valores influenciam a forma como nós observamos as coisas, assim como a forma como nós observamos as coisas influencia os nossos valores, ok? Eu neste vídeo vou-me focar um bocado mais no tema da forma como nós observamos as coisas, que eu em tentativas passadas, para não estar a dizer inúmeras palavras, tentei de chamar de perspectivas. Não queria sempre dizer isto quando estava a dizer perspectivas, mas acho que era a palavra que me pareceu fazer mais sentido. E no que diz respeito a isto de perspectivas, que vou utilizar se calhar erradamente, e peço desculpa caso seja o caso, mas estas perspectivas influenciam sim imenso do nosso ser e imenso da nossa vida. Exatamente por serem das peças mais fundamentais, ok? Por exemplo, ok? Pessoas diferentes podiam ter vivido, não sei como é que isto poderia acontecer, mas podiam ter vivido a mesma vida que nós, ok? Até agora. Só que, por terem formas diferentes de observar a vida, iriam chegar a destinos diferentes, de meios diferentes, mesmo que fosse ao mesmo destino, ok? Porque é isto que diferencia as pessoas, ok? É normal que haja. Não dê para replicar nada disto, é mais compreensível essa ideia, que não dá para replicar nada da vida, tipo, está sempre a correr e somos pessoas diferentes e é exatamente por isso que há toda esta espontaneidade e panóplia de cenários, de relações, de tudo, ok? Há todas estas possibilidades, como quem diz o céu ao limite. Mas isto para vos dizer sim, a forma como nós observamos as coisas influencia imenso a nossa vida, ok? E é exatamente por isso que nós devemos de prestar especial atenção, dedicar-nos afincadamente a ter a certeza, ou
de certeza o suficiente, que está, a forma como nós observamos as coisas de facto está alinhada com a pessoa que nós queremos ser, ok? E o que é que acontece? Para conseguirmos fazer isto, por vezes até temos que ser ligeiramente céticos, ok? Bastante duvidosos. E é difícil dizer qual é que é a quantidade de dúvidas de ceticismo que é útil, que é útil e que é benéfica, porque a partir de dada altura é demasiado e o resultado é totalmente diferente e o, o resultado é... Desculpa, eu já estou tão cansado, meu Deus. O resultado é, às vezes, caso seja demasiado ceticismo, é completamente o oposto daquilo que nós queríamos. E, portanto, mesmo isto é difícil de já fazer algum tipo de recomendação sobre. Mas sim, devemos ser ligeiramente céticos e prestar bastante atenção à forma como nós observamos as coisas. Não quer dizer principalmente, mas se calhar dando grande destaque à nossa vida até agora. Ok? Porque, por bem ou por mal, nós tentamos utilizar o passado como melhor preditor do futuro. Faz parte, é o que é, sai-nos naturalmente, por vezes é altamente justificado, por vezes não é, por vezes há uma associação absurda em aquilo que se passou e aquilo que se vai passar, por vezes não há, ok? E nós, por defeito, acredito que caímos nessa forma de viver, de utilizar o passado como melhor preditor do futuro, ok? E no que diz respeito, por exemplo, a correr riscos, e riscos, há uma panóplia deles também, mas, por exemplo, sermos transparentes com alguém num contexto amoroso, num contexto familiar, num contexto social, principalmente no que diz respeito a amizades, sermos transparentes com nós próprios, por exemplo, é um exemplo de um risco enorme que muitos de nós decidimos não correr, ok? Queremos estar protegidos, queremos estar seguros e sentimos que, caso sejamos transparentes, vamos estar a expor tudo, o bom, o mau, o feio, tudo, ok? E isso, por vezes, pode nos fazer sentir inseguros e, portanto, queremos evitar isso, ok? Agora, o que é que acontece? E acho que é importante falar, porque quero passar este exercício mental neste vídeo. Todos nós, é como se estivéssemos numa corrida, não quer dizer contra o tempo, mas numa corrida, ok? Estamos a fazer o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa saga, que chamamos de vida. E nesse caminho, ok? É como se nós tivéssemos, por vezes, algumas bifurcações. Uma bifurcação é onde, não quer dizer que é necessariamente mau, mas definitivamente não é o topo, não é o excelente. E é para onde nós vamos caminhar quase que naturalmente por inércia, ao maior parte de nós, e que nos leva a futuros sem risco, ok? Se é que não correr riscos pode ser considerado. Deixa eu ver. Se é que não correr riscos pode ser considerado como algo não arriscado, porque claramente é para mim, não consigo explicar neste vídeo, mas também não me vou esforçar, não levem a mal. Mas pronto, era para onde iríamos que ir, ok? E outras bifurcações onde temos que sim correr algum tipo de risco, onde temos que ser corajosos. Falei sobre isto no último vídeo, num vídeo recente, onde sim temos que ser corajosos, ok? Agora o que acontece? Nós, à medida que vamos a fazer esse caminho, podemos estar como se fosse a correr, ok? E podemos estar com um embalo suficiente para conseguir, nessa da outra bifurcação, fazer um salto, ok? Que nos leva a um outro caminho, um caminho onde conseguimos basicamente aproveitar de excelente forma uma oportunidade única, ok? É claro que podemos dizer que tudo é único, mas que são aqueles momentos que nós olhamos para trás e pensamos, isto definiu a minha vida, ok? Daqueles momentos simbólicos, se tivéssemos de dizer quais é que foram os momentos mais importantes da nossa vida, esses vêm-nos à cabeça, ok? Quer aqueles que nós aproveitámos de uma forma que nós achámos boa e que ainda bem conseguimos aproveitar, quer aqueles momentos em que nós reconhecemos que é uma oportunidade que nunca mais vai voltar a vir e que não aproveitámos bem, ok? E podemos nos sentir derrotados sobre o assunto, podemos não sentir, enfim. Não, não tenho tempo, não levei mal neste vídeo, mas não tenho tempo para falar sobre isso. Mas momentos como estes, daqueles super importantes e impactantes, vão existir no futuro, ok? E eu gostaria que através deste vídeo nós estivéssemos bastante atentos à forma como corremos ou não corremos riscos e se de facto corremos ou não corremos riscos os suficientes para conseguirmos ser a pessoa que queremos ser e conseguirmos chegar aos sítios onde queremos chegar, ok? Só que, por default,
Pode não ser o vosso caso, ok? E se não for, excelente. Este vídeo não é um wake-up call de forma nenhuma, mas pá, acredito que muitos de nós sejamos pessoas que não corremos tantos riscos como aqueles que gostaríamos de correr. E que quando olhamos para trás, nesses tais momentos pá, super importantes da nossa vida, devíamos ter arriscado e não arriscámos. Tentámos chegar pelo seguro e fomos para um caminho que, pronto, não é que seja necessariamente mau, mas que não era aquilo que nós queríamos ter corrido, em boa verdade, queríamos ter seguido. E portanto, quando eu estou a falar de bifurcações, este último é o tal, fomos para um sítio que não é necessariamente mau, mas não era aquele que queríamos ter corrido, e o outro era aquele que eu gostava de ter corrido. Agora, o que é que acontece? Por vezes, nós até conseguimos já começar a trabalhar e a mudar a nossa aversão ao risco, ok? Portanto, é como se nós mudássemos de direção e já estamos em algo bom, benéfico, útil para nós, só que não é por termos mudado de caminho que já conseguimos passar N milestones que estão associadas a recompensas, a capacidades. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, mesmo que nós já mudemos o caminho agora, esses momentos podem chegar e nós podemos não estar preparados o suficiente para fazer aquilo que tem de ser feito na altura. É como se de espírito estivéssemos lá, mas a nível de conseguir concretizá-lo e materializá-lo, não. E eu gostava, através deste vídeo, de vos conseguir elucidar, a pensar sobre isto, ok? Que há estes momentos muito importantes que nós não sabemos quando é que eles vão chegar, mas garantidamente queremos estar preparados para quando eles chegarem. E nós conseguimos estar preparados para eles, principalmente no que diz respeito a correr riscos, depende imenso da forma como nós observamos as coisas, ok? Das nossas perspectivas. E é por isso que eu acho que é de extrema importância. Eu gostava de dizer isto com muito mais emoção com o que estou a dizer agora, com mais energia, mas é exatamente por isso que a forma que como nós observamos as coisas, pá, é de extrema importância e define imenso a nossa vida, ok? É parvo estar a ouvir isto num vídeo do YouTube, mas espero que seja um pensamento que vocês tenham em mente, pá, de forma frequente, o suficiente para vós. Pode ser diariamente, semanalmente, entre um dos dois, mensalmente, whatever that may be. Mas que tenham em mente sim, e que vão sim tentar procurar que a forma como vocês observam as coisas estejam alinhadas com a pessoa que queiram ser, ok? Que é para quando chegarem a essas alturas dos momentos importantes, vocês estarem prontos para aproveitá-los de boa forma, ok? Para não ficarem com lamúrias, com rancor de vós próprios, até por vezes pode acontecer, não terem aproveitado as coisas como gostariam de ter aproveitado. E pronto, acho que fico por aqui. Há muito mais que eu gostaria de falar e que tentei em tentativas passadas do vídeo da reflexão, mas que não vou publicar, não levei a mal, mas vou ter sim em mente e vou tentar voltar a fazer um vídeo sobre isto, a complementar ou até a revolucionar este vídeo no futuro. Portanto, sim, fiquem atentos, acho que vai valer a pena, mas acho que a ideia ou as ideias principais sim estão passadas. Estamos numa corrida contra o tempo, mas vale a pena começar a preparar-nos já. Não é para nos sentirmos estressados ou ansiosos, mas ao mesmo tempo estarmos atentos, estarmos presentes e fazermos por ser as pessoas que queremos ser e por alcançar aquilo que queremos alcançar, ok? Acredito que muito daquilo que eu falo neste canal sirva como ferramenta, seja de capacidades ou de comportamentos, whatever that might be, que nos ajudem a estarmos prontos para esses tais momentos. No entanto, este vídeo acaba por também ser uma dessas tais ajudas, mas mais no sentido de ser uma wake-up call. E pronto, é isso. Até à próxima. Fui, desculpem fechar o vídeo de forma apressada, espero que dê para ligar para que o fechar não fique muito grande, mas pronto, é isso. Tchau, tchau. Até à próxima.